Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Você vai escutar os programas na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Caso você esteja escutando ou assistindo esse vídeo em outro lugar, em outra plataforma, não esqueça de baixar o aplicativo na Play Store Rádio Voz de Amor. E você vai estar com a sintonia do adorador nas palmas de suas mãos. As reprises do programa vão ser transmitidas no YouTube e no Facebook. No YouTube você vai encontrar no youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras. Todos os programas vão estar lá. E com o mesmo nome, no Facebook, você também vai encontrar todos os programas postados ali no Facebook. E lá mesmo, no facebook.com/respondendo sobre as escrituras, você pode enviar as suas dúvidas. Você tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Então você pode enviar suas perguntas ali no Facebook ou no nosso WhatsApp. 16 99299 9452. Novamente, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, eu estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e é uma alegria muito grande compartilhar a palavra de Deus com todos. Nos programas passados, nós tratamos sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E nós tratamos ali sobre vários versículos, vários textos proféticos que tratam sobre a morte do Messias. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que vai fazer ali até uma ligação desses pontos, né? É uma prova de como que Deus realmente salva a humanidade. Salva aqueles que creem. E a pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por que Caim, Abel deram ali suas ofertas, né, para Deus, em Gênesis capítulo 4, mas Deus não aceitou a oferta de Caim? Nós vamos responder essa pergunta neste programa. Mas antes da resposta, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós somos teus servos, somos iluminados pelo teu Espírito Santo, ensinados pelo teu Espírito Santo, e o Senhor tem nos mandado proclamar a tua palavra. Que assim o façamos com fidelidade e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Bom, Gênesis capítulo 4, nós vamos encontrar a história dos dois primeiros seres humanos que nasceram de uma forma natural. E nasceram pecadores, porque tanto Abel quanto Caim nasceram após a queda da humanidade. Agora eles nasceram com uma natureza pecaminosa, nasceram caídos e herdaram o seu pecado do seu pai e da sua mãe. Então, o filho mais velho foi Caim, conforme o texto diz no capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Versículo 2. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Ao cabo de uns dias, Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Existe uma tradução que diz: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, e mais para Caim e o Senhor e para a sua oferta ele não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Bom, até aqui, depois nós podemos ler os demais versículos. Agora, Abel e Caim, os primeiros filhos de Adão e Eva, eles aparentemente já eram pessoas crescidas, já eram, vamos dizer, jovens, no mínimo, porque eles eram responsáveis por si mesmos. Eles trouxeram uma oferta a Deus. E o que Caim queria com a sua oferta? E o que Abel queria com a sua oferta? Eles queriam a aceitação. Tanto Caim quanto Abel queriam ser aceitos por Deus.
E eles não poderiam se aproximar da presença de Deus sem uma oferta. E com quem, Rafael? Eles aprenderam a necessidade de trazer uma oferta. É muito provável que Adão e Eva, aprendendo, né, com o próprio Deus, aquele princípio de substituição que vemos ali em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21. Então é muito provável que Adão e Eva ensinou para os seus filhos. Um detalhe importante que a gente não pode deixar de falar aqui é que muitos opositores ao Evangelho de Deus vão afirmar que, como que Caim e Abel ali, as primeiras pessoas da terra, depois nós vamos ver aqui no decorrer do texto, né, que Caim ele sai ali da terra e casa, né. É muito provável que nesse momento já havia, né, várias pessoas da terra. Caim e Abel provavelmente são os primeiros filhos de Adão e Eva, mas eles tiveram vários filhos, então a terra já estava bastante povoada, tá certo? Então acho que é importante a gente falar isso aqui, não é verdade? Isso. Então, esse princípio de substituição que nós vimos nos estudos passados, é muito provável que Adão e Eva ensinou para seus filhos. Então é por isso que nós estamos lendo aqui, que eles vão então ofertar, né, algo aqui para Deus. E nós vamos tratar disso agora no decorrer deste programa. Então, o que eles queriam? Tanto Caim quanto Abel queriam a aceitação. O interessante é que nós invertemos a coisa. Muita gente fala assim, você quer aceitar Jesus, não é? Como se Jesus precisasse de aceitação. Na verdade, quem precisa de aceitação na presença de Deus somos nós. Nós é que precisamos ser aceitos e não Deus. Ou seja, se nós não conseguimos ser aceitos na presença de Deus por intermédio de um sacrifício de mediação, nós estamos perdidos. E Deus não. Então a necessidade é nossa. E tanto Caim, tanto Abel necessitavam de aceitação. E isso mostra que os dois estavam na mesmíssima situação. Eles estavam longe de Deus. E um princípio que nós aprendemos aqui é o seguinte: Adão não poderia ofertar por Caim e nem por Abel. Tanto Caim quanto Abel precisavam ofertar por si mesmo. Isso demonstra que a salvação e a questão do meu pecado para com Deus é individual. Isso nos ensina a não olhar para os outros, que muitas vezes existem pessoas que olham para os outros, né? E justificam até suas falhas nos outros. Não é assim. Cada um dará conta de si mesmo. Caim foi dar conta de si. Abel também foi dar conta de si mesmo. Então, como o Rafael falou, eles aprenderam com seus pais, né, sobre a necessidade de uma oferta. E quando você aprende, né, sobre a necessidade de uma oferta, é claro que Adão e Eva explicou o que havia acontecido. Antes não tinha necessidade de oferta, agora tem. Caim e Abel nasceram mortos espiritualmente, não tendo comunhão com Deus e precisavam de um sacrifício de mediação para serem aceitos. Agora, eu acredito que foi um dia especial na vida de Caim e de Abel. Um dia em que eles vieram trazer uma oferta a Deus para serem aceitos na sua presença. É o dia em que eles assumiram essa responsabilidade e chegaram ali diante de Deus. O que aconteceu? A Bíblia fala que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. O que aconteceu? Caim pegou do fruto da terra uma oferta a Deus. E Abel pegou das primícias do seu rebanho também um cordeiro, um animal, para fazer uma oferta a Deus. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos que existe uma lógica. A lógica é que Caim era lavrador, então ele pegou do fruto da terra. Abel era pastor de ovelhas, então ele levou uma ovelha. Dá a entender que existe essa lógica, mas não existe essa lógica aqui. Não foi por ser lavrador que Caim levou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Também não foi por ser pastor de ovelhas que Abel levou da primícia do seu rebanho um animal para ser sacrificado. Agora, eu gostaria que você pensasse do ponto de vista da estética do sacrifício. O que era mais bonito, Rafael? Você chegar com uma cesta, com uma vasilha ali cheia de frutos colhidos e bonitos, ou você chegar com um animal morto e sangrando? É claro que você apresentar um cesto bonito, cheio de frutos, é muito mais belo, né? Agora você matar um animal cheio de sangue é muito mais feio. E um detalhe aqui importante é que
há pessoas que acreditam, né? Porque o texto não é tão claro, mas acreditam que Caim ofereceu os piores frutos da terra. Frutos podres, os piores, não as primícias, mas os piores frutos. Por isso que ele não foi aceito. Já eu, não sei se é a sua ideia também, José Ler, mas eu creio que ele ofereceu os melhores frutos da terra, os mais bonitos, né? Aqueles cestos assim que é até digno de pintura, né? Pra ficar bonito. Então, o texto não diz, mas eu creio que ele está oferecendo as primícias daquilo que ele plantou. Quando nós chegarmos na interpretação final, porque Caim não foi aceito, vai ser reforçada essa ideia de que ele tentou fazer o melhor, né? Então, quando nós chegarmos ali no final, isso vai ficar bem claro. Então, esteticamente falando, o que Caim apresentou a Deus era mais bonito do que aquilo que Abel apresentou. Porém, né, Caim não foi aceito, ao passo que Abel foi aceito. Então, nem sempre aquilo que é aparentemente mais bonito é eficiente, é eficaz. Às vezes é inútil, como foi inútil a oferta de Caim. Então, o que diz o texto? O texto diz assim que Abel, versículo 4, trouxe dos primogênitos do seu rebanho e da sua gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim, de sua oferta, Deus não se agradou. Então, antes de Deus se agradar da oferta de Abel, ele se agradou do próprio Abel. Então, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, antes de Deus não se agradar da oferta de Caim, Deus não se agradou do próprio Caim. Porque Caim já estava fazendo algo errado. Ele estava fazendo algo que não estava dentro da vontade de Deus. E ele já estava teimando. Então, nós descobrimos aqui que Caim, ele queria ser aceito por Deus do seu jeito, né? Caim queria aceitação, mas ele era teimoso e queria que Deus aceitasse ele do jeito que ele queria ser aceito. É por isso que Deus não se agradou de Caim e também da sua oferta. Eu vou pedir para que o Rafael, lesse para mim o capítulo 3 e o versículo 12 da primeira carta de João. Lá no capítulo 3, versículo 12, vai revelar muitas coisas a respeito de Caim, e isso já no Novo Testamento, né? 1 João, capítulo 3 e versículo 12. O Rafael vai ler para nós. Então, 1 João 3, 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Ok, então a Bíblia diz, não segundo Caim, que era do maligno. Isso aqui é Novo Testamento. Quando as coisas já estavam todas consumadas, Caim já havia morrido há muito tempo, então a Bíblia diz que Caim era do maligno. E ele não cita a oferta, ele cita a pessoa. Ele era maligno. Exatamente. E por que ele assassinou seu irmão? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, o que havia de tão mal no coração de Caim, que Deus então olhou e viu e sentencia no Novo Testamento que Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. Ele era uma pessoa que tinha coisas más em seu coração. Então, o que era mal que fez com que Deus não se agradasse de Caim e de sua oferta? Era essa teimosia, era o fato dele querer ser aceito por Deus do seu jeito e não do jeito que Deus havia submetido. Tanto é que o texto de Gênesis capítulo 4 deixa muito claro que Caim sabia exatamente o que ele deveria fazer. Depois que Deus não aceitou a oferta de Caim, a Bíblia diz que descaiu o seu semblante e ele irou-se sobremaneira, ficou muito bravo com Deus porque Deus não o aceitou daquela forma. Então o que aconteceu? Deus foi ao encontro de Caim. E este é um princípio bíblico. Deus sempre vai atrás do ser humano. É Deus que busca. Assim como Deus buscou Adão e Eva, depois que Adão e Eva pecaram, Deus vai buscar Caim também depois que Caim errou na sua oferta. Errou consciente, não errou porque não sabia. Errou sabendo o que deveria fazer. Então, em Gênesis capítulo 4... o versículo 6, Deus vai a ele e diz, então disse o Senhor, por que tiraste? Né? E por que descaiu o teu semblante? Então Deus não está explicando, olha, ô Caim, você errou aqui e ali. Não, Deus está dizendo, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Não há motivo.
Você sabia muito bem que não era desse jeito. É o que está sendo mostrado aqui. O versículo 7, Deus vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus diz: olha, não tenho preferência por Abel. E não estou fazendo acepção de pessoas e não estou desfazendo de você. Se você fazer o que é certo, você será aceito. Você não foi aceito porque você não fez aquilo que era certo. E Deus diz: e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas a ti deves dominar. Então Deus sabe quais são as intenções de Caim. Caim já está determinado a cometer um pecado muito grave, que é o pecado de assassinar o seu irmão. E Deus diz: olha que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, as consequências seriam muito duras para Caim, e Deus diz: a ti cumpre dominá-lo. Então Deus já está prevenindo Caim, mas Caim não ouve a voz de Deus. Então ele está nem aí para o amor de Deus, e Deus está amando, Deus está vindo atrás, Deus está insistindo, Deus está orientando, mas Caim não quer nem saber de todo esse investimento de Deus na sua vida. E Deus tendo avisado ele que ele estava prestes a praticar algo que traria consequências terríveis, ele não dá ouvido. Então ele vai lá e chama Abel para ir ao campo, e diz o versículo 8: disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim o levantou contra o seu irmão e o matou, né? E agora ele matou o seu irmão. E eu pergunto, o que Abel tinha a ver com isso? Por que que Caim então matou Abel? Abel não era culpado. Abel não tinha feito nada para prejudicar Caim. O único que havia feito alguma coisa para prejudicar era Caim, que prejudicou a si mesmo. Agora, aqui existe um princípio. Todos aqueles que querem se justificar, como Caim tentou se justificar por intermédio das suas obras e quer ser aceito por Deus do seu jeito, não vão gostar daqueles que são aceitos por Deus do jeito que Deus determinou, como Abel fez, né? Vai haver uma certa antipatia. Então aqueles que serão justificados por Deus, como Abel foi justificado, serão perseguidos por aqueles que querem ser justificados do seu jeito, como Caim quis ser justificado. Agora, Caim é conhecido pelo o pai do que mesmo, Rafael? O Caim, ele é conhecido pelos teólogos como o pai da religião, porque ele foi quem tentou se justificar. Aliás, há uma espécie de religião chamado luciferianismo, né? O luciferianismo, ele não cultua Lúcifer, mas ele acredita que ele é sua própria luz. Então existe essa religião. A pessoa é sua própria luz, a pessoa é seu próprio salvador. E Caim, ele foi basicamente quem começou com isso, com esse conceito de ser o seu próprio salvador. Porque a atitude de Caim era má, como nós lemos em 1 João capítulo 3. Ele era uma pessoa maligna. Ele queria se justificar da forma com que ele acreditava que era o correto. Ele não se justificou da forma com que provavelmente seus pais ensinaram, que é através do sacrifício com que Deus ensinou. O princípio da substituição. Ele tentou se justificar do jeito que ele acreditava que era o correto. Da mesma forma, trazendo para os nossos dias, muitas pessoas tentam se justificar da forma com que eles acham que é o certo. De forma conveniente. Não da forma com que Deus ensinou justificação. E Zelder explicou aqui muito bem, disse que Deus buscou Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3. Da mesma forma, em Gênesis capítulo 4, Deus buscou o próprio Caim. Ele quis que Caim fosse salvo. E Caim, lógico, ele correu de Deus. E lá em Romanos capítulo 3, que é uma referência a Isaías, lá deixa muito claro que não há quem busque a Deus. Então o ser humano tem que entender isso, que nós não buscamos Deus, é Deus quem busca nós. E nós temos que abrir, né, nosso coração e receber Deus quando Ele está indo atrás de nós. Foi isso que Adão e Eva fez. Adão e Eva entendeu que eles eram pecadores, aceitou, né, o pecado deles. Deus resolveu o problema da nudez através de vestimentas de peles e ensinou para os seus filhos. Abel reconheceu isso. Caim não. Mas vale a pena lembrar o detalhe de que, esteticamente, o sacrifício de Caim era mais bonito. Então, hoje, essa história de que você querer ser justificado pelos seus esforços,
pelas suas obras, pela sua religiosidade, é esteticamente bonito. E é lógico bonito, né? E é lógico que é o mais bonito, mas na lógica do ser humano, não na lógica de Deus. E as pessoas estão agindo na lógica do homem, como Caim agiu na lógica do homem. Então, depois que Deus veio, avisou Caim, Caim ainda assim teimou e matou o seu irmão, o que acontece? Caim vai buscar Deus? Não. Deus novamente vai buscar Caim. E aqui nós estamos vendo a insistência de Deus para salvar o ser humano. E nós vamos ver que Deus vai insistir muito mais ainda com Caim. Porque após o crime, após o assassinato, veio Deus atrás de Caim e disse o Senhor a Caim, Gênesis 4:9, onde está Abel, seu irmão? Mas é muito igual ao que aconteceu quando Deus foi atrás de Adão. Deus diz, Adão, onde estás? Porque Deus queria que Adão confessasse o que havia feito. Agora Deus vem e ele quer que Caim confesse aquilo que ele fez. E isso mostra uma luta entre Deus e os seres humanos, que existe até hoje. Os seres humanos não querem confessar que estão mortos espiritualmente e que nada podem fazer. Eles ainda insistem, ainda querem mostrar que são capazes de fazer algo. Foi o que Caim fez. Ele ouviu de seus pais que ele estava morto espiritualmente, mas ele quis mostrar que ele era capaz de produzir uma oferta que ia agradar a Deus. Não tendo conseguido, tendo recebido a orientação de Deus, ele continua e insiste na sua teimosia. E como que Caim age diante do amor de Deus para com ele? Veja, ele diz para Deus, responde quando Deus pergunta, onde está Abel, seu irmão? Ele diz, não sei, acaso o senhor é o tutor do meu irmão? Isso aqui não é uma resposta muito mal educada? Isso aqui é arrogância mesmo, né? Arrogante, mal educado, e ele está se lixando para o interesse de Deus a ele. Ele está dizendo o seguinte, Deus, se o senhor quiser me aceitar, vai ser do meu jeito. Se o senhor continuar intransigente, então não tem assunto entre nós. E Deus ali está insistindo. Deus quer que Caim se arrependa e reconheça o que ele fez, né? Então ele diz, quase ser o tutor do meu irmão? Então, versículo 10, Deus diz que fizeste. A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Isso fala da justiça de Deus. Deus precisa satisfazer a sua justiça. E a voz do sangue de Abel clamava por justiça. Assim como todos os dias os nossos pecados, eles clamam diante de Deus por justiça. E um dia Deus vai derramar a sua ira sobre todos aqueles que pecaram. Então Deus diz, a voz do sangue do teu irmão clama desde a terra até a mim. E eu tenho que fazer justiça. Mas Deus vai dizer para Caim que se ele já estava perdido e destinado na eternidade à separação eterna de Deus, a coisa ia piorar para ele mesmo aqui na terra. Porque o pecado tem consequências eternas e essas consequências são as principais, mas também tem consequências terrenas. O versículo 11 fala, agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então Deus vem e fala que o castigo que Caim teria era um castigo muito duro. E o que Deus queria com isso? Ele queria alertar Caim que as coisas iam ficar muito ruins para ele. E assim fazer com que Caim se arrependesse. Né? Agora, não é a mesma coisa que Jesus fez e faz quando ele fala a respeito do castigo dos nossos pecados? O que ele quer mostrar tanto nas Escrituras as consequências e para onde os nossos pecados estão nos arrastando? Para a perdição eterna, para o fogo eterno, para o lago de fogo. Jesus está mostrando ali para nós que nós devemos nos arrepender o mais rápido possível. E quando Deus agrava as coisas para Caim, Deus queria que ele se arrependesse. Mas o que acontece? Caim não demonstra nenhum sinal de arrependimento, mas nenhum. E ele vira o assunto acusando Deus de ter feito as coisas ali para prejudicar Caim. Porque olha o que ele diz, versículo 13. Então disse Caim, é maior o meu castigo do que posso suportar. Hoje me lanças da face da terra. Não era Deus que estava lançando, era ele que estava saindo da presença de Deus por causa da sua teimosia. Então hoje me lanças da face da terra e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra e qualquer comigo que se encontrar me matará.
O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o oferisse de morte quem quer que o encontrasse. Agora, eu pergunto a você, Rafael, algo que me intriga bastante. Por que que Deus colocou esse sinal em Caim? O que que Deus queria? Porque Caim disse: olha, o Senhor me lança da face da terra, serei fugitivo e errante, quem comigo se encontrar me matará. Então Deus colocou um sinal em Caim para que não oferisse de morte aquele que o encontrasse. Por que que Deus então colocou esse sinal em Caim e disse que seria vingado 7 vezes? Rafael, o que que Deus queria com isso? Bom, há até uma polêmica em relação qual que é a marca de Caim. E a Bíblia não deixa claro. Porque a mensagem principal não é qual é a marca de Caim, mas a mensagem principal é que há uma marca em Caim, independente qual seja, para que ninguém matasse ele, né? A história foi passando de boca em boca, como eu disse no começo aqui do programa, havia várias pessoas já na Terra, e foi passando essa mensagem de que Caim não deveria ser morto para dar tempo dele se arrepender dos seus pecados até a sua morte. Ou seja, essa marca é para que ninguém matasse Caim. E através dele vivendo um tempo, daria para ele se arrepender dos seus pecados. Entender que ele era esse pecador. Entender que ele estava separado de Deus. Por isso que há essa marca na pessoa de Caim. Bom, e eu quero devolver outra pergunta para você. Deus está demonstrando um cuidado muito grande com Caim. E Caim é um homem rebelde, né? E Deus colocou a marca nele para se certificar que Caim iria viver o maior número de anos possível. E eu te pergunto, por que que Deus não fez também essa marca em Abel e não avisou Abel? Abel, olha, você me agradou com o seu sacrifício, cuidado que o seu irmão quer te matar. Por que que Deus então se importou, aparentemente se importou mais com Caim do que com Abel? Porque Deus conhecia o coração de Caim, sabia que ele era mau, ele iria proceder mal, mas Abel, ele já era uma pessoa justa, era uma pessoa que era humilde, ele reconheceu o seu problema de pecado, ele aceitou o princípio de substituição que Adão e Eva ensinou para os seus filhos. Agora Caim, como lemos em 1 João capítulo 3, ele era uma pessoa maligna, e nós vamos ver que a consequência do seu pecado através até dos seus filhos. Isso quer dizer então que Deus viu o futuro de Caim. Se ele morresse naquele momento, qual seria o futuro dele? A perdição. E Deus viu também o futuro de Abel. Se Abel morresse, né, Abel seria salvo e Abel ia para junto de Deus. Então Deus viu, olha, o máximo que pode acontecer com Abel é vir para cá. Né? É vir para cá, estar comigo e ser abençoado. Agora Caim não, se ele morrer, então Caim será lançado no inferno, será lançado na perdição. É por isso que Deus então colocou esse sinal em Caim e não se preocupou porque Abel já estava salvo. Eu posso fazer uma leitura aqui, cortando um pouquinho você, José Alberto? Lá em Hebreus capítulo 11, quando vai falar da fé de Abel. Porque a gente falou que Abel tinha fé, mas a gente não mostrou o texto. Lá em Hebreus capítulo 11, fala assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então, nós conhecemos aqui através das escrituras que Abel, ele tinha uma fé e fez um sacrifício excelente, porque ele matou, né? Ele imolou ali um animal, e Caim não fez isso. Caim era maligno. Antes de nós sabermos que ele fez uma oferta má, nós já conhecemos, né, através das escrituras, 1 João capítulo 3, que Caim era uma pessoa má. Certo, então nós descobrimos por que Caim não foi aceito. Ele não foi aceito por Deus porque ele queria ser aceito do jeito dele. Inclusive, no Gênesis capítulo 4, versículo 16 fala: então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra do Nod, a oriente do Éden. Então, saiu Caim. Então, quando ele ficava acusando Deus, o Senhor me lanças, a Bíblia diz que saiu Caim. Ou seja, a atitude de ir embora não foi de Deus de expulsá-lo, foi ele de sair. E ele virou as costas para Deus, ele virou as costas para o amor de Deus. Então, descobrimos por que Caim não foi aceito. Porque ele queria ser aceito pelas suas obras, queria ser aceito do seu jeito. Agora, por que Abel foi aceito? O versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Então, a motivação desse sacrifício foi a fé. E o próprio capítulo 11 de Hebreus, ele descreve o que é a fé.
A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Então Abel esperava e acreditava em algo que ele não via. E o que será que era isso que ele esperava e aquilo que ele não via que ele acreditava? Era exatamente o confronto. Confronto descrito em Gênesis 3:15. Quando Deus diz: tu ferirás o calcanhar do filho da mulher, mas este esmagará a cabeça. A oferta que Abel apresentou a Deus apontava para o futuro, apontava para esse confronto, apontava para o substituto. Então, quando Adão e Eva apresentaram-se diante de Deus vestidos com folhas de figueira, aquilo foi inútil. Aquilo representa a obra da mão humana. Adão tentou se justificar dessa forma, e seus filhos sabiam que não deu certo, e Caim tentou se justificar da mesma forma e queria que desse certo. Não vai dar certo. Adão tentou com as suas obras e foi inútil. Caim tentou com as suas obras e foi inútil. E se você estiver tentando se justificar por meio das suas obras, será absolutamente inútil, porque Isaías, capítulo 64, versículo 6 diz: todos nós somos como imundo, e todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebata. Então Abel foi aceito por Deus porque ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente por meio da fé, por causa de algo que ele esperava. Deus que estabeleceu os princípios do sacrifício que foi oferecido por Abel. O princípio da morte do inocente, da substituição e do sangue de outro derramado. Então, quando eu sou aceito diante de Deus, o que eu apresentei a Deus? Eu não apresentei minhas obras. Eu apresentei diante de Deus um inocente que derramou o seu sangue e que me substituiu. Onde? Na cruz do Calvário. O Senhor Jesus é a minha oferta. O Senhor Jesus é a mediação entre eu e Deus, e por isso eu sou aceito. E evidentemente que todos aqueles que querem ser aceitos pelas suas obras ficam irados com a gente quando a gente diz que nós somos salvos e não somos salvos pelos nossos méritos, porque eles querem ser salvos por intermédio dos seus méritos. E agora, naquele versículo que você leu, é muito interessante, porque ele diz: por meio deste sacrifício ele obteve o testemunho de ser justo. Isso. Ou seja, ele não era justo, Abel não era justo, mas ele, por meio do seu sacrifício, obteve o testemunho de ser justo. E por causa desta atitude, diz que ele, mesmo depois de morto, ainda fala. E o que ele fala conosco, Rafael? Ele fala no sentido de que nós devemos proceder como ele procedeu, com fé, através de sacrifício da forma com que Deus ensinou, não da forma com que eu acho conveniente. Não sou eu que me salvo, é Deus que salva. Abel entendeu isso muito bem. Deus salva através dessa figura, né? Desse princípio de substituição, através da morte de um ser justo no lugar de um ser injusto. Abel entendeu muito bem a mensagem. Ele era injusto. Ele foi salvo por causa de sua fé e de seu sacrifício correto perante Deus. Então ele fala conosco, para que nós possamos agir como ele agiu, e não agir como Caim agiu, né? Então é isso que ele está falando. Infelizmente, as pessoas não estão ouvindo. O que as pessoas mais estão tentando fazer hoje para a salvação é o que Caim fez, né? E agora, gente, Abel está falando hoje. Nós não sabemos quem irá ouvir essa mensagem, em que lugar essa mensagem vai chegar, mas Abel está falando com você. E o sacrifício dele está dizendo: se arrependa, creia, saiba que você está morto espiritualmente e que você só pode ser salvo e justificado por meio da sua fé no sacrifício, no substituto que Deus ofereceu em nosso lugar. Então quer dizer, Rafael, Jesus morreu, né, há 2000 anos atrás, há 2000 anos. E essas pessoas, elas foram justificadas antes de Jesus nascer, mas de que forma eles foram justificados antes de Jesus nascer? Primeiramente através da fé, é claro, porque sem a fé nessa salvação não há condições de haver salvação, é claro. E segundo, o sacrifício deve ser feito de forma correta. Quem salva é Deus. Quem preparou a salvação foi Deus. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Precisava dessa substituição, desse princípio de que um ser justo deve morrer no lugar do injusto. O que Caim fez foi a coisa mais triste que a humanidade hoje faz.
que é conhecer a salvação, conhecer quem é o Salvador, mas fugir, né, ou sair da presença desse Salvador, ou sair da presença de Deus. Caim, ele saiu da presença de Deus. Essa é a coisa mais horrível que pode acontecer na vida de um ser humano. Conhecer o Salvador, conhecer como ser salvo, mas sair da presença do Senhor. Então, aqueles que viveram no Velho Testamento e tinham fé e tinham certeza das coisas que não se viam e a firme convicção e tinham convicção em coisas que eles esperavam, isso quer dizer que eles foram salvos olhando para frente, olhando o dia em que o Cordeiro fosse morto, olhando o dia em que o Cordeiro viesse ao mundo e pagaria os seus pecados. Então eles olhavam lá para frente. O que acontece? Nós hoje olhamos para trás, mas todos nós olhamos para um momento. Tanto os que viveram antes de Cristo, tanto aqueles que vivem agora. Então todos nós olhamos para um momento. Para eles estava na frente, para nós está no passado. Mas olhamos para a cruz. Isso. E ali na cruz nós temos a nossa redenção. Abel teve os seus pecados sacrificados, os seus pecados justificados, não naquele cordeiro. Aquele cordeiro é uma sombra, não naquele animal que ele apresentou, mas o Cordeiro de Deus que levou o pecado de Abel e que leva os nossos pecados também, o Senhor Jesus Cristo. Agora nós vemos uma sequência, né, de provas de que Caim realmente ele era mau. Ele era realmente maligno. Nós vamos ver agora algumas informações. No versículo 7, coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Olha o que Caim fez. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque. Quando Adão coabitou com Eva e teve seus filhos, ele louvou a Deus, eles louvaram a Deus. Isso está lá no capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, né? Essa concebeu, deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Eles louvaram a Deus porque tiveram filhos. Caim fez o contrário. Ele não louvou a Deus, ele louvou a ele, como se ele estivesse se exaltando, construindo ali uma cidade, edificando uma cidade, né? E colocando a cidade com o nome do filho dele, que é Enoque. E continua aqui uma exaltação própria, né? O nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael Metuael, Metuael a Lameque. Lameque, que agora já é a descendente de Caim, ele tomou para si 2 esposas. Né? Isso contrariando o princípio do casamento ali, né? No começo de Gênesis, quando Adão e Eva eles se tornaram uma só carne. Agora, a descendência de Caim, ele teve agora 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra chamava Zilá. Ada deu luz a Jabal, essa foi pais do que habitavam em tendas que possuem gado. Agora nós vamos ver o que aconteceu com essa pessoa aqui, ó. Verso 22. E disse Lameque às suas esposas, né, as suas 2 esposas, Adá e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha o que aconteceu. Caim era tão mau que seus filhos, os seus netos, a sua descendência também foram pessoas más. Um deles tiveram 2 esposas, ele matou simplesmente porque um pisou ele. E ele usa então o argumento de Deus, né? Se Caim, ele, por ter matado seu irmão, Deus colocou aquela marca nele, né? Aquela marca para que ninguém matasse ele. E se matasse, iria ser vingado 7 vezes. Como ele matou 2 pessoas, ele iria ser vingado muito mais do que o seu próprio parente, que seria Caim. Ou seja, com isso tudo, a conclusão é, Caim era tão mau que os seus descendentes ficaram pior do que o próprio Caim. Então, essa é a prova de que Caim, ele não foi salvo ou justificado, não era bem por causa do seu sacrifício. O sacrifício só prova quem Caim era, uma pessoa maligna, que ele queria se salvar. A prova é essa, que a sua descendência foi muito pior do que o próprio Caim. E tudo isso começou quando ele teimou com Deus, não querendo reconhecer que era mal. É interessante, porque quando ele quis oferecer aquela oferta, ele quis ser justificado pelo fruto das suas mãos, querendo mostrar que ele era capaz de fazer alguma coisa boa, né? Então tudo isso teve origem ali. Mas eu gostaria de ler, ainda em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, o que o escritor diz. Ele diz o seguinte: Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que
fala melhor do que o de Abel. Então tá comparando aqui Jesus a Abel. E nós lembramos que quando Caim matou Abel, Deus veio e disse: olha, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra até a mim. Então o sangue de Abel clamava por justiça, clamava por satisfação da punição do pecado. E agora ele fala que o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo, ele clama e fala melhor do que o sangue de Abel. E o que o sangue de Jesus clama? O sangue de Jesus clama por salvação. O sangue de Jesus é que me santifica. E quando o sangue de Jesus clama e eu creio no Senhor Jesus como meu substituto, o sangue de Jesus diz que eu estou justificado uma vez para sempre, porque Jesus, o santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, foi derramado em meu favor. E por isso eu posso estar salvo e salvo para sempre, independentemente das minhas obras. Porque a salvação não vem por intermédio de obras. E graças a Deus, glórias ao seu nome, pelo fato do sangue do Senhor Jesus clamar melhor do que Abel. Clamar por salvação, clamar por redenção e clamar por misericórdia. Bom, Zé Aldair, eu queria só deixar aqui um registrado. Eu já conversei com judeus messiânicos e também ortodoxos, aqueles que não creem no Messias. Eles afirmam que hoje o templo de Jerusalém foi destruído, porém, aqueles judeus ortodoxos que não creem no Messias podem ser salvos, sim, não através do sacrifício de animais, que é o princípio de substituição, né, que é uma figura de Cristo. Essas pessoas que não creem em Jesus Cristo podem ser salvas. Como? Através de sangue de animal, ainda hoje, né, porque eles não creem no Messias, e também sacrifícios, né, entre aspas, de frutos da terra. Então eles vão lá no Muro das Lamentações, colocam ali, depositam ali frutos da terra, ou levam nas sinagogas ainda hoje. Tem até vídeos no YouTube de judeu pegando a galinha, imolando e jogando sangue nele, e eles acreditam que vão ser salvos dessa forma, sem crer na pessoa de Cristo, né? O que nós sabemos e já vimos nos programas passados, e isso é muito claro nas Escrituras, Jesus Cristo, ele é o Salvador. Sem Cristo não há remissão de pecados, né? Sem o sangue de Cristo não há remissão nos pecados. E aí eles vão se utilizar de alguns textos, né? São vários textos, mas eu separei aqui, onde eles provam que através do sacrifício das primícias dos frutos da terra, pode haver sim salvação. Vamos ler aqui, Deuteronômio 26. Quando entrares na terra que Yahvé, o teu Deus, te prometeu dar como herança, e dela tiveres tomado posse, e lá estiveres habitando, tomarás alguns dos primeiros frutos, e tudo que recolheres do solo, que Yahvé, teu Deus, te dará, e depositando-os num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar teu santo nome. Bom, através desse texto e inúmeros outros textos, né, são vários textos, eles vão afirmar que pode sim fazer o sacrifício, entre aspas, dos frutos da terra. Porém, esses textos, todos os textos que você vai ler, dizendo que o povo de Israel oferecia as primícias dos frutos da terra, não era para salvação. Não era para salvação. É apenas uma amostra de que Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de Israel. Tanto é que o texto continua afirmando, no verso 9, do texto de Deuteronômio 26, no verso 9 diz o seguinte: Ele nos conduziu a este lugar e nos entregou esta terra onde manam leite e mel. E agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Ou seja, esse sacrifício, entre aspas, né, das primícias da terra, não era para a salvação. Era uma prova de que eles estão depositando a fé em Deus, de que Deus cuida do povo de Israel. Mas a salvação, a figura da salvação está antes, lá no sacrifício dos animais, do cordeiro, como nós tratamos exatamente no programa passado. Então, quando eles foram libertos do Egito, a figura da salvação está lá. Na morte daquele cordeiro, macho de 1 ano, que foi imolado no crepúsculo da tarde, sem osso quebrado, o sangue era derramado na bacia,
o molho de sopa era passado nas ombreiras e na verga da porta. A salvação está lá, a figura da salvação. Agora aqui mostra apenas, uma prova de que eles têm uma terra agora que mana leite e mel e Deus, né, Deus, Yahvé, vai cuidar da nação de Israel. Então toda vez que você ler o texto de que há salvação através de sacrifícios das primícias da terra, não é salvação. É apenas uma amostra de que Deus cuida sim da nação de Israel. É uma prova de fé, mas aqui não mostra uma salvação, porque a salvação só é através de sangue, né? Sangue de Cristo. Zé Aldar, suas considerações finais, porque nós já estouramos o programa. Só alertar os ouvintes. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nunca existiu um outro meio de salvação. Só existe uma forma, tanto para quem viveu antes, tanto para nós que vivemos depois da crucificação do Senhor Jesus. Então a única maneira que você será justificado é pela fé no substituto. E não tente outra forma, porque não vai dar certo, sempre foi e sempre será inútil. É isso aí, então terminamos mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta, alguma sugestão? Envie-nos então as suas perguntas lá no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Ou você pode enviar no nosso WhatsApp, 16 99299 9452. Novamente, 16 99299 9452. Obrigado a vocês que acompanharam o programa até aqui e nos vemos então nos próximos programas. Até mais!